Agora, pessoal, vamos ver as propriedades que envolvem a multiplicação. Olha só, como acontece na adição, na multiplicação nós também temos um elemento neutro. O elemento neutro na multiplicação é o valor 1, porque pensa o seguinte, ó, o número 5, por exemplo, vezes o elemento neutro na multiplicação, o resultado é 5. É como se esse valor 1 aqui, ó, ele não estivesse aqui. Ele não faz a menor diferença nessa multiplicação, por isso que ele é o elemento neutro. Tudo bem? Também serve, pessoal, a propriedade comutativa na multiplicação. A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Claro, né? Por exemplo, 2 vezes o 3 é a mesma coisa que 3 vezes o 2. E nesse caso, o resultado é 6. Tudo bem? Também serve a propriedade associativa. Olha só, por exemplo, associando esses valores aqui, ó, e multiplicando, pessoal, não interferem absolutamente em nada o resultado da multiplicação. A propriedade distributiva na multiplicação, ela é muito importante. Olha só, por exemplo, esse valor A está multiplicando esse parênteses que possui aqui dois termos. O que irá acontecer? Ó? Nós faremos aqui, ó, a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho, ou seja, ficaremos com A vezes o B, como está aqui, mais o A vezes o C, como está aqui. E, pessoal, na operação de multiplicação, existe a propriedade da anulação, ou seja, um número multiplicado por zero, o resultado é sempre zero. Até vale a pena comentar o seguinte, ó, quando nós tivermos, por exemplo, a multiplicação de dois números, e a multiplicação desses dois números, o resultado é zero. Aqui, pessoal, nós temos uma certeza. Ou o x valerá zero, porque zero vezes qualquer número é zero, ou o y será zero, porque zero vezes qualquer número, como eu falei, o resultado é zero. Ou ambos aqui, eles são zero. Beleza? Agora, pessoal, vamos finalizar essa aula vendo a quarta e última operação, que é a operação de divisão. A operação de divisão, ela possui algumas peculiaridades e por isso que eu quero que você preste bastante atenção nos exemplos que eu farei em relação a essa operação. Então, pessoal, aqui na operação de divisão, primeiramente vamos ver a regra de sinais. Olha só o que diz. A divisão entre dois números de sinais iguais, essa divisão, olha só, ela é positiva. E a divisão entre dois números de sinais contrários, a divisão ela é negativa. Então, é exatamente a mesma regra de sinais que nós vimos ali na multiplicação. Beleza? Agora, em relação à notação, como é que pode aparecer a divisão? Olha só. A divisão, por exemplo, entre o 13 e o 5, ela pode aparecer utilizando esse sinalzinho aqui. A divisão ela pode aparecer com essa barrinha inclinada e também, pessoal, a divisão ela pode aparecer aqui, ó, através de uma fração. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exemplos que envolvem a divisão entre dois números, primeiramente começando com números inteiros apenas, tá? Como eu comentei, existem algumas peculiaridades que eu quero que você preste bastante atenção, já que são muito importantes. Olha só, pessoal, vamos começar com a operação de divisão entre números inteiros. Olha só, nesse primeiro exemplo, nós temos o 348 dividido pelo 6. Vamos começar aqui, ó. 348 dividido pelo 6. Eu vou explicar aqui, então, o algoritmo da divisão. Lembrando que algoritmo é simplesmente um método, ou seja, uma receita para você resolver alguma operação, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, esse valor apenas com um único algarismo. Então, primeiramente, você começa com um único algarismo aqui também. Experimenta, ó. 3 dá para dividir por 6? Não, né? Porque ele é um número menor. Então, nós vamos pegar aqui, ó, para começar, dois algarismos. O 34 dividido por 6, aí já dá, né? Olha só, se eu colocar o valor 6 aqui, ó, 6 vezes 6 dá 36. E 36 passa do 34, então não pode ser o 6. Vamos pegar, então, o 5. 5 vezes 6, o resultado é 30. Aí nós vamos fazer a subtração entre esses dois números. 34 menos o 30
nós vamos ficar com o 4. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos pegar esse 8 aqui, ó, esse 8 ele irá descer aqui do lado. E a regra, pessoal, é sempre essa. Quando o número descer aqui, você irá pegar todo o número gerado e deverá dividir. Ou seja, 48 dividido por 6, nesse caso dá 8. Porque 8 vezes 6 é 48. E o resultado aqui, pessoal, 48 menos 48 é 0. Ou seja, pessoal, o que acontece? Nesse algoritmo aqui, ó, o 348, a gente chama ele de dividendo. Eu vou representar aqui com D maiúsculo. Enquanto que esse número 6 é o número que está dividindo, ou seja, ele é o divisor, eu vou representar com D minúsculo. Esse valor que está aqui embaixo, ele é o quociente, irei representar para a letra Q, e o número que terminamos aqui, ó, ele é o resto, que irei representar pela letra R, tá? E sempre, pessoal, na conta aqui que envolve a divisão, nós temos que o dividendo, ele é sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tudo bem? Como é que ficou nesse caso? Olha só, o dividendo, que nesse exemplo ele é representado por 348, ele é igual ao divisor, que é o 6, vezes o quociente, que no caso nós descobrimos que é o 58. Nós temos mais o resto. O resto, nesse caso, ele é 0. Pessoal, aqui uma coisa bem importante a comentar, ó. Quando o resto em uma divisão ele for exatamente igual a 0, nós temos que essa divisão, nós chamamos a divisão exata. Então, nesse caso aqui, nós tivemos uma divisão que é exata. Sempre em uma operação de divisão entre dois números, nós sempre teremos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. E é sempre assim, tá? O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Como eu falei, né, pessoal? Se o resto for exatamente igual a 0, nós temos que a divisão, ela é chamada divisão exata. Agora, pessoal, nesse exemplo 2, nós temos aqui, ó, o 433 dividido pelo 6. Vamos colocar aqui, ó, 433, vamos dividir por 6. Olha só, nós vamos pegar aqui, ó, dois algarismos, já que o 43 ele fica maior do que o 6. Apenas o 4 não é maior do que o 6. Tá? Então, 43 dividido por 6, nós vamos ter aqui o 7. 6 vezes 7 é 42, e nós faremos aqui agora a subtração. 43 menos o 42, o resultado é 1. Agora, olha o que acontece. Nós temos o 3 aqui, ó. Esse 3, iremos baixar ele, tá? E a regra é a seguinte: quando nós baixarmos um número, nós iremos pegar todo esse número aqui e seremos obrigados a dividir pelo 6. 13 dividido por 6, nós teremos aqui o 2. 2 vezes o 6 dá 12. E essa diferença, 13 menos o 12, essa diferença é 1. Repara o seguinte, nós temos aqui, ó, um resto que não é 0, ou seja, essa divisão aqui, ela não é uma divisão exata. O que nós temos, então, é que o número 433, que é o dividendo, ele é igual ao divisor, que é o 6, vezes o quociente, que é o 72, e nós temos mais o resto, que nesse caso é 1. Beleza? Mas daí, a gente não pode continuar dividindo a partir do resto ali que vale 1? Claro que pode. Vou fazer agora um outro exemplo que nós faremos essa divisão ela continuar gerando assim daí um número decimal. Tudo bem?